Embora não seja seu gênero principal, O Exterminador do Futuro demonstra genuína preocupação em criar um clima forte de suspense e de inquietação. Nos primeiros minutos da exibição, o espectador permanece alheio ao que está acontecendo em tela, porque não existe explicação. Somos introduzidos a este cenário apenas com a consciência de que o sujeito que aparece sem roupa no início é um assassino impiedoso, frio e sem pudor. Gradativamente, mas sem pressa nenhuma para esclarecer o que está havendo, a narrativa começa a ficar mais envolvente à medida em que o homem robótico passa a exibir suas intenções. Por algum motivo, ele está atrás de uma Sarah Connor, mas como não sabe qual delas, mata a sangue frio as que encontra até restar apenas a correta. Nesse meio tempo, o sujeito é compreensivamente confundido com um serial killer, porém, nós, o público, intuitivamente, sabemos que não é este o caso, apesar de também não conhecermos o motivo por trás de suas ações. É importante descrever esses eventos marcados pela falta de informação, porque esse atributo beneficia a atmosfera apreensiva que o cineasta faz questão de contemplar desde o princípio. A ideia é justamente não permitir que a audiência descubra os propósitos da trama, presumindo que ainda não saiba. Quase simultaneamente ao surgimento do assassino obstinado, caracterizado pelo seu porte físico, aparece também um homem mais magro e aparentemente confuso, mas definitivamente muito mais preocupado com sua falta de roupas. Durante todo o primeiro ato, ambos permanecem um mistério. É fácil identificar o primeiro como vilão, já que este extermina sem receio qualquer um que ultrapasse seu caminho. Mas o segundo, embora não cometa nenhum ato hediondo ou violento, também não é totalmente inocente. Em contrapartida, transmite uma sensação distante de que é o mocinho. E é justamente ele quem concede as respostas necessárias para o público finalmente entender do que se trata essa história. Acontece que o assassino que vemos surgir em meio a uma fumaça rodeada de raios é um ciborgue conhecido como Exterminador, que viajou de 2029 para 1984 a fim de matar Sarah Connor. Paralelamente, Kyle Reese foi enviado para o mesmo período para que pudesse proteger a vítima do ciborgue. Cabe mencionar como é interessante, logo no início, o diretor indicar a rivalidade entre máquinas e humanos, apesar de serem semelhantes superficialmente, ao exibir a fragilidade do homem, porque o Exterminador viaja no tempo e chega ao seu destino de maneira imponente. Não é só o seu volume corporal que lhe concede credibilidade, mas sua postura e a expressão de um sujeito que tem a certeza de que concluirá seu objetivo. Por outro lado, o Kyle Reese chega ao presente do longa todo desengonçado. Ele cai em posição fetal no chão, com frio e vulnerável. Ele parece perdido e sem saber para onde ir. Ou seja, mesmo que a audiência não saiba que um desses indivíduos é um ciborgue altamente resistente, já fica estabelecido que ambos são adversários antagônicos e que um tem mais vantagem do que o outro. Reese, eventualmente, explica que sua presença no passado, bem como a do Exterminador, é o resultado de uma guerra entre humanos e máquinas, proveniente da iniciativa da inteligência artificial Skynet, que ao se tornar autoconsciente, viu a humanidade como uma ameaça à sua existência e decidiu acionar um holocausto nuclear promovendo o dia do julgamento para os seres humanos. Aparentemente, as máquinas já tinham conseguido subjugar as pessoas, mas o surgimento inesperado de um homem chamado John Connor, em meio ao desespero, fez a humanidade criar forças para se opor à iminente extinção. O líder da resistência mudou o cenário desfavorável e fez a Skynet se sentir tão ameaçada que ela se viu obrigada a mandar um exterminador ao passado para que matasse a mãe do Salvador. Mas por que não matar logo John Connor e evitar todo esse trabalho envolvendo viagem no tempo? O filme, já prevendo esse questionamento, deixa claro que o líder da resistência tinha virado o jogo. Ainda que as máquinas tivessem maior número e força, os humanos estavam avançando. A revolta era crescente e irremediável. Desse modo, a única maneira de evitar as repercussões desse levante era fazer com que ele nunca tivesse existido. Ou seja, o Exterminador do Futuro, supostamente, se desenvolve sob o paradoxo de viagem no tempo, que diz que uma alteração no passado modifica completamente o futuro, reforçado pela frase pseudo-despretensiosa do Kyle Reese de ter vindo de um futuro possível. Na verdade, e isso só fica claro posteriormente, o longa se baseia no conceito de que, independente de qualquer ato, o passado não vai ser alterado porque ele já aconteceu. A linha do tempo foi estabelecida com as ações teoricamente posteriores de prevenir ou ocasionar algo. Isso explica o surgimento inesperado, entre aspas, de um homem como John Connor em um ambiente hostil como o futuro que a gente vê. Em poucas palavras, um salvador só poderia existir caso ele já soubesse do futuro, e aos poucos, a narrativa expõe que o John
era um sujeito muito mais informado do que parecia. É por isso que ele entrega uma foto de sua própria mãe para um de seus soldados. Um ato a princípio aleatório, estranho, mas essencialmente encorajador. Logo, a decisão voluntária de Reese de ir para o passado foi motivada por John. Isto é, se nas palavras do Kyle, Connor parece ter sido um sujeito predestinado, é porque ele realmente era. O salvador da humanidade só existe devido à visita do Reese ao passado, assim como sua visita ao passado só foi possível graças ao líder da resistência. Vale também ressaltar a presença do exterminador T-800. A princípio, parece sem sentido as máquinas criarem ciborgues com a mesma aparência de um humano comum, já que, teoricamente, são feitos para eliminarem a qualquer custo. Só que mais tarde, entendemos que estes são protótipos de infiltração. Em uma cena do futuro, por exemplo, vemos que as máquinas conseguem exterminar focos de resistência porque os ciborgues passam despercebidos em um primeiro momento. Além do mais, o Exterminador é praticamente um arquétipo do monstro clássico do terror, o que fica bem ressaltado ao final devido à dificuldade de se vencê-lo. O T-800 é inexpressivo, impiedoso e persegue seu alvo incansavelmente. A diferença é que vemos o personagem em situações de vulnerabilidade, ao contrário das criaturas sobrenaturais famosas do gênero. Inclusive, quando o Exterminador fica de frente para o espelho e arranca seu olho falso danificado, dá pra ver nitidamente que ali é um boneco animatrônico. Certamente para a época de lançamento, esse era um momento horripilante, mas até mesmo atualmente, apesar de naturalmente ser galhofa, não diminui a aura intimidadora do ciborgue. Esse não era o objetivo, mas a artificialidade agrega na essência cruel do personagem. E o stop motion presente principalmente nos momentos finais ressalta o teor macabro do T-800. Embora os movimentos não sejam orgânicos, nós já estamos convencidos da ameaça que aquele esqueleto metálico ambulante representa, não só pelo que já vimos ele ser capaz de fazer, mas pela ambientação genuinamente assustadora que o acompanha. Falando nos feitos do Exterminador, é lógico que é necessária uma considerável suspensão de descrença para aceitar que alguém, mesmo sendo um ciborgue altamente avançado, poderia atravessar uma delegacia de polícia com um carro e só ser percebido neste exato momento. Mas o personagem conseguir exterminar todo mundo com certa facilidade é compreensível, pois como uma máquina, ele é altamente preciso e principalmente imparável. Aliás, o roteiro foi tão competente em estabelecer a imensa ameaça do Exterminador que poderia ser difícil convencer o público de que ele poderia eventualmente ser vencido. Mas, inteligentemente, o filme também determina que ele não é invencível. Embora seja muito resistente, o T-800 ainda possui fraquezas que o obrigam a se recolher para se recuperar. Contudo, para acreditarmos na sua destruição, algo muito poderoso precisava ser feito, como 2 explosões e, posteriormente, ser esmagado. Outra eficiência do roteiro foi ter justificado questões que imediatamente seriam levantadas, mas que eram necessárias para a existência e desenvolvimento da trama. Como, por exemplo, o motivo do Kyle Reese não ter levado nenhuma arma, mapa ou algo útil para auxiliar em sua empreitada. Além da máquina de viagem no tempo, convenientemente, só teletransportar organismos vivos, o personagem não poderia ostentar aparatos avançados que indicassem que ele estava falando a verdade sobre ser do futuro, pois acabariam com a dramaticidade do seu arco e impediria o clímax na delegacia. Além do mais, o mundo em que o Reese nasceu é completamente diferente da época em que se passa o filme. Ele sabia da urgência da sua missão e não podia perder tempo utilizando eufemismos. Tanto que ele diz toda a verdade no interrogatório, mesmo perante a possibilidade de acharem-no louco. Também cabe mencionar como é impressionante a durabilidade do tênis da Nike, do Kyle Reese. Não importa o que ele faça, o calçado está sempre conservado e ganhando destaque. Parece até uma estratégia de propaganda baseada na inserção natural e sutil de uma marca no meio das cenas. Durante todo o filme, vemos que a Sarah Connor é o arquétipo da mocinha indefesa que precisa ser resgatada, mas é seguro afirmar que ao epílogo, ela se torna um protótipo da mulher que virou lenda no futuro do Kyle Reese, o que é sugerido na cena em que ela está gravando as fitas para o vindouro líder da resistência ouvir, e na sequência de 1991, onde a personagem virou uma pessoa completamente diferente. Obviamente, todo o pavor ao qual ela foi submetida a forçou a se tornar mais forte, mas saber da sua responsabilidade com o futuro a deixou paranoica. E o final pode conter um ar esperançoso, de vitória, mas é apenas uma pequena parte de um ciclo muito maior e complexo. Ainda tem muita tempestade a caminho.